Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Este é o primeiro vídeo da nossa série Pergunta dos Inscritos. Vamos falar sobre corrente elétrica, sentido dela. Se você ainda não é inscrito no canal, peço já a sua inscrição, o seu like e deixe o seu comentário ou até mesmo a sua pergunta. Bom, vamos direto ao nosso vídeo então? Pau na máquina, vamos lá! O sentido da corrente elétrica. Entenda esse conceito de maneira definitiva. Nesta aula vamos tentar desvendar este assunto que sempre nos vem às nossas perguntas dos inscritores. Vamos lá. O escuro? Opa, está escuro. Onde está o interruptor? Com esse simples gesto, fechamos um circuito elétrico. É certo que, antes do interruptor estar ligado, não havia corrente elétrica. A lâmpada não se acendia, mas esse simples fato, por mais cotidiano que seja, nos inspira a pensar no sentido da corrente elétrica. Afinal, quando clicamos no nosso interruptor e a nossa lâmpada acende, ou as nossas várias lâmpadas acendem, que sentido a corrente flui? Bem, é para isso que vamos ter essa aula hoje. Compreender o sentido da corrente elétrica e os seus efeitos no circuito elétrico ou eletrônico. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas através de um condutor ou circuito. E quando nós falamos aqui condutor, não falamos apenas de um fio elétrico. O nosso corpo é condutor. A água normal, a água que corre nos rios, que você tem na sua bica, também conduz corrente elétrica, porque ela produz sais, ela contém sais que fazem a corrente fluir por ela. Componentes eletrônicos, submetidos a certas correntes, também conduzem. Podem ser eles melhores condutores ou piores condutores, de acordo com várias situações. E é isso que faz os circuitos eletrônicos funcionarem, a sua variada condutibilidade. Quando você tem componentes que conduzem corrente elétrica de maneiras diferentes, em situações diferentes, você pode manipular a corrente elétrica. Por isso, os circuitos eletrônicos funcionam. Então, toda vez que há uma condução de um fluxo ordenado de cargas elétricas por um condutor ou um corpo, ou seja lá o que for, nós temos uma corrente elétrica. A própria imagem que nós vemos aqui, nós vemos um fio de cobre de um lado e do outro, conduzindo uma alta tensão. Podemos dizer que a tensão é alta porque ela, no momento que o fio se interrompe, ela continua produzindo uma corrente, ou seja, ela rompeu o isolamento atmosférico e produziu aqui uma corrente elétrica por um campo gasoso, certo? Então, sabendo que ele agora conduz eletricidade aqui através da atmosfera, que a partir do momento que há esse aquecimento, a atmosfera é modificada, passam a ter outros gases aqui que vêm facilitar a corrente elétrica. Então, vemos que há corrente elétrica em muitos e muitos tipos de corpos diferentes. Com isso na cabeça, podemos entender que o fluxo de corrente elétrica está sempre tentando fluir. Ou seja, quando nós temos uma fonte de energia, ela está sempre tentando se colocar em equilíbrio. Uma bateria carregada está sempre procurando se descarregar. Ela procura a primeira oportunidade que ela tiver para perder a sua carga, para se tornar neutra, equilibrada, natural. A condição de bateria carregada é uma condição que não é a condição normal da bateria.
foi uma condição imposta pela carga elétrica dada a ela. Então, esse equilíbrio vai sempre ser buscado pela corrente elétrica. Nós temos aqui, então, um circuito elétrico bem simples, bem padrão, que é o circuito elétrico que provavelmente existe na lâmpada que vimos no início da nossa aula. Representando a fonte de energia, aqui nós temos uma bateria, mas poderia ser uma tomada elétrica, poderia ser uma fonte de alimentação, poderia ser um gerador. Ou seja, nós temos uma fonte de diferença de potencial, uma fonte de tensão. Então, o que temos aqui na realidade é um circuito que está tentando buscar o equilíbrio. Esta bateria tem mais potencial no seu polo negativo do que no seu polo positivo. E essa caixa d'água, vamos dizer assim, se você quiser usar a alusão do fluxo de água, por exemplo, está cheia aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima está vazia. E ela procura sempre encher esse pote aqui. Só que agora ela está sendo impedida por essa chave, esse switch que está aberto. Quando fechamos esse switch, o que acontece? Ela agora tem condições de chegar até o polo positivo. Então, aqui eu já estou dizendo para vocês, dando o spoiler, que a corrente, de maneira real, ou seja, a maneira que realmente acontece, é que o polo negativo flui para o polo positivo. E por que isso? A corrente elétrica é uma corrente de elétrons. E elétrons têm carga negativa. E aqui na bateria nós temos excesso de elétrons. Quando aqui na parte positiva nós temos falta de elétrons. Então me falta elétrons aqui do lado positivo e me excede, ou seja, eu tenho excesso de elétrons na parte negativa. Então, naturalmente, como num circuito hidráulico, a maior pressão vai fluir em direção à menor pressão. Certo? Sempre vai ser assim. Num circuito hidráulico, a fonte de maior pressão sempre vai fluir em direção à fonte de menor pressão. Não é isso? Você tem lá uma bomba hidráulica e aqui está se gerando pressão. Se você botar uma tubulação aqui para o outro lado da bomba, onde tem baixa pressão, a tubulação de óleo ou de água ou de qualquer fluido que você possa imaginar vai fluir da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Tendo isso em mente, e agora bem definido que o fluxo real é sempre de negativo para positivo, vamos tentar entender outros conceitos. Aqui voltamos ao nosso conceito inicial, tá? Que é da nossa lâmpada ligada e da nossa lâmpada desligada. E, como você sabe, na nossa rede elétrica da nossa casa, nós temos uma corrente alternada. O que isso quer dizer? Que ela fica constantemente alternando a sua direção. Então ela não tem uma direção a todo tempo. Ela, conforme o tempo, ela vai mudando a direção. No Brasil, por exemplo, a direção é mudada 60 vezes por segundo. Por isso dizemos que a frequência da rede elétrica no Brasil é de 60 Hz. Ou seja, 60 vezes por segundo, ora ela flui, vamos dizer, do neutro para a fase e ora ela flui da fase para o neutro. Ela está sempre fazendo essa gangorra 60 vezes por segundo. Mas, se você for pensar em termos daquele tempo instantâneo, ou seja, se você for dividir o segundo por 60 partes, durante aqueles milésimos de segundo que fazem parte dessa parte 60, de 60 partes desse minuto, de segundo, desculpe, sim, aquele momento, aqueles milissegundos, a corrente elétrica flui num sentido só, até que o tempo passe e chegue a hora dela fluir no sentido ao contrário. Mas notem que a lâmpada acende da mesma maneira, como se fosse num circuito contínuo. É certo,
que a nossa vista não consegue ver que a lâmpada que está acendendo em cima de nossas cabeças, nas nossas casas, na realidade ela está piscando. Por que isto? Ela pisca porque ora ela tem energia num sentido, ora ela tem energia no outro sentido. E para que isso possa mudar, ela ora não tem energia nenhuma. Ela está em zero corrente. Ela passa pelo momento zero. É por isso que nós vemos aquela onda senoidal. Ora ela está lá em cima, ora aqui embaixo. Dito isso, para que não haja confusão, a corrente alternada também tem sentido de corrente elétrica. A diferença é que esse sentido muda conforme a frequência da própria corrente alternada. Por exemplo, no Brasil é 60 Hz, aqui na Europa 50 Hz e assim por diante. Aqui 50 vezes por segundo, aí no Brasil 60 vezes por segundo, mas nos dois casos a corrente tem um sentido só durante um tempo determinado. O que não acontece com a corrente contínua, que ela tem sempre o mesmo sentido, porque ela é contínua, não importa o momento do tempo. Então, tirando o tempo da equação, podemos dizer que nos dois sentidos, tanto na corrente alternada quanto na corrente contínua, a corrente tem um sentido. Então, vamos mais adiante. Mas o sentido da corrente elétrica, qual é, né? Qual seria? O que podemos dizer? Por que hoje nós temos duas condições para o sentido da corrente elétrica? Um chamado convencional e o outro chamado real. Por que temos que trabalhar assim? Calma. Vamos chegar para entender aonde começa essa pequena confusão. Para entender isso, temos que voltar um pouco no tempo. Só um pouquinho. É só até o século XVIII. Vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar até lá. E a culpa está aqui, ó. Ah, eu sabia, mano. A culpa é dos malvadões capitalistas. Não é isso. Na realidade, a culpa está mais aqui no meio, tá? E não vou chamar de culpa, tá? Eu vou falar... O início disso tudo começa com esse cara aqui. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fez dezenas e dezenas de experimentos elétricos no século XVIII. E aí nós temos que entender o contexto com que ele fez esses experimentos elétricos. A eletricidade ela é conhecida há muito tempo. Ela é conhecida até bem antes de Benjamin Franklin. Não há provas históricas de exatamente quando a humanidade conheceu a eletricidade, mas já há até indícios que haviam pilhas no Egito, por exemplo. Nada que seja muito concreto, mas é um fenômeno que a humanidade conhece há muito tempo. Conhecer não quer dizer compreender. Existem tempestades magnéticas desde sempre. Os homens das cavernas já viam tempestades magnéticas. O que eles percebiam daqueles raios caindo do céu, a gente não pode entender, né? O que eles entendiam que eram aqueles raios caindo do céu. Como aquilo eram manifestações naturais, talvez eles nem prestassem atenção naquilo. Mas sabiam que quando tinham raios no céu, eles podiam correr para lá e achar fogo. Em florestas, achar fogo em pastos e se aproveitar daquele fogo. Não é isso? Então, o homem sempre soube de alguma maneira que a eletricidade existia. Mas, com os experimentos de Franklin, começa-se a compreender a corrente elétrica. Isso. Então, começa-se a compreender que a manifestação elétrica podia ser de alguma maneira contida, manipulada, trabalhada. Até aqui, historicamente falando, a gente sabe, por exemplo, da pilha do Egito, certo? Mas de maneira assim científica, assim elaborada, começa com o Benjamin Franklin. E ora, faltavam algumas informações para o Benjamin trabalhar. Tanto que ele fazia algumas coisas como empinar uma pipa,
em pendurar uma chave aqui na linha da pipa para perceber que a chave ficava carregada com estática. Eu não diria que isso é uma prática assim muito inteligente, mas ele estava experimentando algo que era desconhecido. Hoje sabíamos que ele podia ter se dado muito mal. Eu não sei se ele tinha noção do que ele estava fazendo, mas vamos deixar ele lá com o seu ímpeto de conhecimento, né? A sua sede de desvendar aquilo que estava à sua frente, né? E é louvável isso, né? Essa inquietude de Benjamin nos trouxe muitas inovações, nos trouxe muitas respostas. Mas Benjamin tinha um problema sério. Era a época que ele vivia. O que se conhecia do átomo, ou seja, do elétron, era quase nada. Vamos ver aqui uma questão da evolução do modelo atômico. Vejam aqui que em 1803, tá, se percebeu o átomo como uma molécula, como uma parte, um grãozinho tão pequeno, que não podia ser dividido. Por isso o nome átomo. Átomo quer dizer indivisível. E hoje sabemos que eles estavam bem errados, porque o átomo pode ser dividido. Então vejam que eles não tinham informações nesta época para compreender o elétron, porque o átomo era um sólido, vamos dizer assim. Era algo que não se tinha percepção do que havia ali dentro. Aliás, não se tinha nem noção que havia alguma coisa ali dentro, né? Tratavam ele apenas como uma partícula muito pequena. Depois, em 1904, com o Thomson, né, começa-se a perceber que o átomo tem cargas positivas e cargas negativas. E isso já foi uma grande revolução. Em 1904, nós estamos falando aqui 100 anos praticamente depois, um século depois do Franklin, né? Então ele estava muito antes dessa descoberta. Depois começou-se a trabalhar os núcleos, né? Em 1913, em Bohr, ele começa a trabalhar a questão numérica e começa a ver que os materiais diferentes têm diferentes elétrons, diferentes órbitas, né? E começa ali a se ter um início, né, da percepção, da concepção, ou seja, da estrutura, vamos dizer assim, de cada matéria. De como era o átomo do cobre, o átomo do alumínio não, mas o átomo do ferro, e começa a ter ali a concepção que eles não são iguais, que eles têm situações diferentes, materiais diferentes, têm órbitas diferentes, número de elétrons diferentes, número de prótons e nêutrons diferentes. Então, há uma estrutura, né, muito mais complexa do que aqui, né, em 1911. Em 1926, já começa-se a verificar, a perceber o átomo como uma estrutura assim de nuvem. Ainda usamos esses tipos de ilustração hoje em dia, não porque ela esteja certa, mas porque elas nos fazem mais fácil perceber a composição atômica daquele material, tá? Quando você olhar uma representação assim por nuvem, ela está mais próxima da realidade do átomo. Mas fica difícil de você perceber aqui se isso aqui é um átomo de cobre, ou um átomo de alumínio, ou de césio, ou de ferro, ou de hidrogênio, ou de oxigênio, ou seja lá o que for. Então, ainda se usa hoje em dia esse tipo de ilustração pelo fato de ficar mais fácil de graficamente nós percebermos com quem estamos lidando, né? A pessoa que compreende química, que compreende física, que entenda minimamente a tabela periódica, quando olha um átomo diz logo, isso aqui é um átomo de fósforo, isso aqui é um átomo de cobre, isso aqui é... Por quê? Ele olha a representação gráfica e já consegue perceber.
uma representação em nuvem assim tornaria isso muito difícil, né? Então, em 1926, voltando ao nosso assunto, é que só se tem essa concepção do átomo em nuvem, ou seja, com elétrons que voam aqui de um lado para o outro e circulam em velocidades absurdas, certo? Não de uma coisa estática, né? Então, vemos que nosso Franklin estava muito longe disto. E por que eu digo isso? Acontece que os elétrons estão nessas áreas externas do átomo. E eles se movem porque hoje percebemos, naquela época não, que o núcleo do átomo, aliás, naquela época não se sabia nem que o átomo tinha um núcleo, né? Aonde estão as cargas positivas, certo? Eles estão unidos de uma tal maneira que é muito difícil dividi-lo ou fragmentá-lo. É mais fácil manipular o átomo pelas suas áreas externas, onde estão os elétrons. E os elétrons têm carga negativa. E aí que está o pulo do gato do sentido da corrente. Como são os elétrons que se movimentam, tá? Eles vão buscar átomos que tenham menos elétrons. Ou seja, nós já vimos isso aqui no curso de eletrônica fácil e prático, se não me engano, lá na aula 1 já vimos isso, que os elétrons procuram se mover para átomos próximos dele que tenham menos elétrons, a buscar o equilíbrio daquela matéria, daquela composição, certo? Então, quando um átomo qualquer tem um elétron a mais, logo que ele encontre um outro elétron que tem um átomo a menos, um elétron a menos, aliás, ele vai perder para esse. E ali vai acontecer uma mudança de potencial entre aqueles dois átomos. Isso acontece constantemente nos materiais. O cobre tem os elétrons sendo mudados ali o tempo todo. E todos os materiais estão sempre mudando entre os átomos os seus elementos. Existem materiais mais estáveis e materiais mais voláteis, mas isso sempre está acontecendo. Como já vimos, essa questão do átomo ela não é tão rija. Ela é muito mais assim gasosa, vamos dizer assim, do que pensamos. Há muito mais espaço aqui do que realmente a matéria sólida. As matérias são sólidas por causa das forças de atração desses vários átomos entre si. E aí eles se ligam. E se ligando um ao outro fazem o sólido. Mas há mais espaços vazios do que sólido na realidade. Voltando aqui ao elétron, isso acontece sempre, mas de maneira desordenada. Mas nós vimos lá no nosso quadro anterior que a corrente elétrica é um fluxo numa única direção, coordenado, alinhado numa única direção. Ou seja, é quando todos os elétrons não estão trocando entre si de maneira, vamos dizer assim, caótica. Estão seguindo todos numa direção. Aí nós temos uma corrente elétrica. E isso acontece quando nós temos uma fonte de energia, onde nós temos, de um lado, um material que tem poucos elétrons, que seria de carga positiva, e do outro lado, um material com muitos elétrons, que seria de carga negativa. E quem vai se movimentar são os elétrons, então vai ser sempre de negativo para positivo. Infelizmente, o nosso Benjamin Franklin não tinha a mínima noção disso na época dele. E ele formulou várias fórmulas matemáticas e vários experimentos, levando em conta o ao contrário, que a carga positiva é que fluía para o negativo. Porque, da maneira com que ele observou os experimentos, isso fazia sentido para ele, certo? E não o ao contrário. Ora, o pobre do Franklin não tinha a mínima ideia da situação atômica. Ele estava olhando naquela época para o átomo como hoje nós olhamos para um buraco negro, por exemplo. Nós hoje olhamos um buraco negro e os cientistas especulam muitas coisas a respeito do buraco negro. Algumas especulações, creio eu, que estão certas, mas outras
daqui a um tempo, talvez, quando nós tivermos mais tecnologias, mais conhecimento, mais informações sobre o buraco negro, vamos olhar para trás e falar: aqueles caras ali pensavam isso a respeito do buraco negro, estavam totalmente errados. Eles não estavam totalmente errados, eles estavam observando um fenômeno em que eles não tinham domínio na física envolvida dentro daquele fenômeno de uma maneira total, e pelo que eles tinham de conhecimento, a conclusão que eles chegavam era aquela. A mesma coisa acontece com o nosso Franklin. A corrente elétrica, sem o conhecimento do átomo, era como olhar para um buraco negro. Eu sabia que aquilo existia. Eu sabia que aquilo reagia dessa ou dessa forma em certas condições. Mas o que fazia aquilo acontecer exatamente, como é que era a mecânica daquilo, ele não sabia. É a mesma coisa somos nós hoje olhando para um buraco negro. Entenderam então por que começa essa confusão? Então, Benjamin Franklin, sem o conhecimento do átomo, começa a fazer experimentos elétricos e deduz, pelos seus experimentos, que a corrente flui de positivo para negativo. E começa, claro, a fazer e a formular todas as suas teorias em torno disso, porque é o que ele conseguia perceber. Então, o Franklin pensou isso aqui, né? Que o nosso switch, quando fechava, a corrente fluía lá do polo positivo para o polo negativo. E isso nós chamamos de corrente convencional, tá? Que é diferente da corrente real, que é exatamente o oposto. Certo? Então até aqui entendemos a confusão histórica através das duas correntes. Mas o que acontece é isso. Você tem aqui um condutor elétrico e você tem aqui vários átomos de cobre, aonde um vai ceder elétron para o outro. Por quê? Eu tenho aqui um condutor em que um átomo que está aqui sobrando vem para este. Aí esse aqui passa a ter mais átomos e aí cede para esse. E esse passa a ter mais átomos e cede para esse. E esse passa a ter mais átomos e cede para esse. E esse. E até que nós temos um sentido de corrente elétrica. Fechamos aqui um circuito com um sentido de corrente elétrica. E é assim que funciona. Essa percepção o Franklin não tinha. Que os átomos cediam uns para os outros em sequência, em cascata, elétrons, formando assim a corrente. Certo? E aí, agora nós temos a concepção do sentido da corrente real e da corrente convencional. Ah, Urbano, eu já sabia disso, que existe uma corrente real e uma corrente convencional. Mas por que o pessoal insiste ainda em trabalhar com a corrente convencional se sabe qual é a real? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E eu lhe digo, já houve tentativas de que se trocasse e passasse a se usar somente a sentido real e se deixasse de lado a convencional. Só que isso falhou miseravelmente. Houve muita resistência e isso falhou. E eu compreendo o porquê da falha. E vamos a ela, né? Vamos aqui pensar um pouco nela. Imaginamos aqui que nós temos uma autoestrada. Por exemplo, essa por acaso é a A1, é a autoestrada que eu pego quase todo fim de semana para ir para um locazinho aqui mais próximo de casa, relaxar um pouco. E vejamos aqui que aqui nessa autoestrada nós estamos aqui com o fluxo da direita indo nesse sentido e o fluxo da esquerda vindo nesse sentido. Vejamos aqui que isso aqui seja um condutor elétrico, né? Aqui tem um fio que está levando energia e lá outro que está trazendo energia. E você
caso não haja nenhum doido, claro, você só vai ver carros nesse condutor elétrico indo numa única direção. E nesse outro condutor elétrico vindo nessa única direção. E você já viu que nós temos países em que se dirige pela esquerda e outros pela direita, né? O volante dos nossos carros cá são à esquerda, né? E isso nos faz ter toda uma lógica de tráfego, né, para carros que têm o volante à esquerda. Mas existem países como a Inglaterra, o Japão, por exemplo, acho que a Austrália, né, que o volante está do outro lado, né, está do lado errado. Eles vão dizer que o nosso está do lado errado, mas nós vamos dizer que o deles está do lado errado. Então, o que acontece? Depois de tanto tempo, como é que existem ainda países que estão com o volante à esquerda e à direita? E aí está um pouquinho da nossa condição aqui. Existem vários e vários motivos para que as estradas em alguns países funcionem de uma maneira, em outros países de outra. As regras são diferentes. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: tanto na Inglaterra quanto em outros países como o nosso, como no Brasil, como na Europa, Estados Unidos, as pessoas, quando saem de casa, pegam seus carros, chegam ao ponto que desejam. Ou seja, resulta nos dois casos. Tanto nos países do volante ao lado esquerdo, quanto nos países do volante ao lado direito, todos chegam ao destino que querem quando pegam seus veículos. Bom, pelo menos esperemos que cheguem, certo? Mas, quando vemos um esquema elétrico, por exemplo, nós temos aqui um pequeno amplificador, né, de áudio, e vemos esse esqueminha aqui. Vamos analisar aqui esses símbolos que estão aqui. Nós temos aqui resistores, capacitores polarizados. No caso, isso aqui é um capacitor eletrolítico, outro capacitor eletrolítico. Nós temos aqui potenciômetros, né, transistores, mais um potenciômetro, ou tripote, ou coisa assim. Aqui nós temos capacitores não polarizados, temos alto-falantes, temos aqui um bocado de componentes diferentes nesse circuito elétrico. Você agora, analisando esse circuito elétrico, poderia me dizer qual é o fluxo da corrente elétrica real? E essa pausa é para pensar. Fluxo da corrente elétrica real. Nós temos aqui a fonte de alimentação, já sabemos aqui que é a parte positiva, e temos aqui a nossa linha de terra, ou seja, do nosso negativo, da nossa fonte de alimentação. Notem algumas coisas que me dizem que esse esquema está usando o fluxo convencional da corrente elétrica. O que me diz? Primeiro, claro, a fonte está me dizendo aqui, você vê que aqui não tem nada. Não existe nenhuma inscrição, não existe zero, não existe nada. Mas está me dizendo que aqui é positivo para 6 a 12 volts. Ou seja, pode ser uma fonte de 6 ou 12 volts. Ali está me denotando que a ênfase está na alimentação positiva. Primeira coisa. Segunda coisa, os capacitores estão polarizados, todos certos aqui, ó. Os que são polarizados, tá? Esse aqui, ó, tá polarizado para massa. Esse aqui com a parte preta, tá vendo? Polarizado para massa. Esse aqui que não tem polo, ou seja, não tem polarização, tem as duas placas da mesma forma, as duas pretas, tá vendo? Indicando que não tem polarização, né? Agora, o principal aqui são o quê? Os transistores. Olhem as setas de indicação desse transistor PNP. Olhem bem. Ele é um transistor que está vindo aqui da alimentação e está dizendo que o positivo entra por aqui e sai por aqui. Certo? A seta não está me dizendo isso? Que a entrada de corrente é por aqui?
Mas a gente sabe que a corrente real vai daqui para cá. Não é isso que acontece de fato? Então vocês estão vendo a dificuldade de você ter só uma corrente ou depois que a coisa já está estabelecida? E aí é que eu digo, para eles mudarem essa corrente, essas concepções, eles iam ter que mudar símbolos, iam ter que mudar a formulação dos esquemas elétricos, eles iam ter que ser formulados de maneiras diferentes. E a corrente convencional nos dá uma vamos dizer assim, uma concepção mais tranquila de poder analisar um circuito. Que, por exemplo, aqui eu tenho só uma fonte de alimentação, né? Então é fácil. Agora imagine um circuito complexo, onde eu tenho 5, 6, 7, 10, 12 fontes de alimentação diferentes, com tensões diferentes. Todas essas entradas diferentes iam se tornar saídas. Percebem? Por exemplo, aqui tem uma entrada de vamos dizer que esse circuito aqui tem uma entrada de 10 volts que alimenta essa parte do circuito. Aqui tinha um outro nó que tinha uma outra de 12 volts. Aqui já entrava um outro nó que era 50 volts. Mas no mesmo jeito eu vou ter só um neutro. Somente um terra. Percebem? Mesmo em circuitos complexos, aonde você tem, por exemplo, aqui eu tenho outro, né? Por exemplo, aqui é uma fonte, tá vendo? E eu tenho aqui duas pontes retificadoras, uma de 5 amperes, outra de 20 amperes, tá? E aí eu tenho aqui uma saída e essa fonte aqui alimenta aqui esse tipo 120, que vem fazer uma regulação aqui dessa base, desse 30 a 55, e que ele vai trabalhar essa regulação desses outros três aqui, essa saída desses três aqui, que vão me dar aqui uma saída de provavelmente 18, 20 amperes, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo o meu transistor, mas olha aqui, ó, aqui embaixo, no nosso esquema. Terra, 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 terra. E vejam que nenhum deles tem nada descrito neles. É que não tem terra A, terra B, terra C, ou terra 1, terra 2, terra 3, terra 4. O que me leva a crer e me leva a entender que, para que eu termine com o sentido convencional, eu ia ter que terminar também com várias normas e várias regras de percepção de leitura do meu esquema. E, venhamos e convenhamos, não é mais fácil você lidar com as fontes diferentes separadamente? Eu acho mais fácil. Pode ser que você discorde de mim. Tem todo o direito disso. Mas eu prefiro, quando eu vou ver um esquema, quando eu vou analisar um esquema, saber que a fonte de 5 volts está vindo por aqui, e passa por esse transistor, e passa por aquele, e passa aqui, é polarizado por esse capacitor aqui, esse resistor, assim, 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 é polarizado por esse ou aquele capacitor, que passa por aqui ou por ali. Então, o que acontece? O que acontece é exatamente isso. É que, para você analisar o circuito, é melhor você ter as fontes positivas separadas e a fonte negativa, vamos chamar assim, todas agrupadas. Você consegue organizar de maneira mais visível isto. Ah, Urbano, mas isso acontece porque... Não, acontece porque nós ficamos aí 100 e poucos anos trabalhando com o sentido convencional. E as coisas foram acontecendo e foram se formulando, os esquemas, tudo foi acontecendo, sempre levando em conta que a coisa corria de positivo para negativo. Então todas essas coisas foram sendo criadas e formuladas no sentido convencional. E para mudarmos agora, teríamos que recriar isso tudo de novo, de maneira diferente, para o sentido real. E o que isso ia melhorar a nossa compreensão do circuito? Bola,
zero, nada. Entenderam por que hoje, ainda, mesmo quase 3 séculos depois, 2 séculos e meio depois, ainda trabalhamos com uma convenção que nós sabemos que está errada? Por quê? O nosso cérebro consegue perceber esse circuito de maneira muito mais fácil, e depois que você percebe que a verdadeira fonte é o terra, entendeu? Se você entender isso na sua cabeça, você não vai se confundir nunca mais. Eu uso muito a palavra polarizar. Eu gosto dela porque eu sei que quando alguma coisa encontra massa, ela fecha o circuito. Esse é o termo certo de ser usado, tá, gente? Esse circuito está polarizado por exemplo, aqui eu estou tendo uma polarização por esse resistor aqui de 100R, desse circuito para aqui e para cá. Ou seja, esse resistor aqui está dando condição para que haja uma corrente elétrica daqui para cá, para a massa. Tá entendendo? Por exemplo, da mesma maneira que eu vou falar que esses 3 transistores, em conjunto com esses resistores, estão polarizando essa saída aqui, ó. Eles vão dar condições de aqui ter 13,5 volts. Daqui vai sair para a massa em algum lugar. Ou seja, são eles que dão condições de haver um circuito elétrico. Eles são o interruptor. Eles são o switch. Eles são aquilo que liga a nossa lâmpada lá do início da nossa aula. Esse transistor, esse transistor que estão dando condições para que essa tensão que está aqui, ó, acumulada nesses 4 capacitores, cheguem até esse ponto. Tá? Eles dão essa condição. É eles que estão aqui fornecendo a corrente para esse ponto. Eles que estão dando condição. Eles são os switch que estão no caminho. Se faltar energia, se faltar essa tensão aqui na base desse 3055, tá? Vai faltar aqui a polarização aqui nas bases. As bases vão cortar e aqui eu não vou ter 13,5 volts. É isso que está dando condição. E isso eu estou vendo pelo sentido convencional. Não é pelo sentido real. Mas, como eu não dependo do sentido convencional para entender o circuito eletrônico, eu sei que esses 13,5 volts, assim que eles encontrem a nossa fonte verdadeira, que é o nosso sentido real, vão ter aqui, vai existir aqui uma corrente elétrica real. Então, não precisam se complicar, não precisam ficarem temidos, né, com essa questão de ter 2 correntes. Pensem sempre, quando estão lendo um esquema na convencional, porque é isso que o esquema vai lhe apresentar, mas não tenham longe da sua mente que a verdadeira fonte está aqui embaixo, ó. Está aqui. Aqui está a fonte. Sempre é o terra que vai dar condição para que haja alguma corrente em qualquer ponto do nosso circuito elétrico ou eletrônico. Certo? Espero que eu tenha, assim, tirado alguma dúvida, porque esse assunto é simples, mas ao mesmo tempo complexo, né? Causa muita confusão. O meu conselho é: olhem sempre os esquemas elétricos pensando no convencional, mas não tirem da mente de vocês a percepção do real para entender que tudo precisa de estar conectado ao terra para que funcione. Sem conexão à terra não há corrente elétrica. O terra aqui é a condição sine qua non, tá? A condição fundamental, a condição que não pode deixar de existir para que haja corrente elétrica no seu circuito. Sem terra não há corrente, não há circuito funcionando, certo? Mas isso a gente já sabe, que sem terra não há circuito funcionando. Então vamos analisar os nossos circuitos eletrônicos da maneira convencional, porque os gráficos vão nos levar a isso, né? Senão você vai ficar até sempre brigando. Olha para o transistor, mas isso aqui está errado. Isso não é para cá que corre, é para cá. É assim. Não brigue com o sistema.
Flua pelo sistema como ele está te apresentando, tá? E depois, no final de tudo, depois de analisar o circuito, ver que ele chega à massa e você fala: ah, encontrei a minha fonte verdadeira. Ah, então isso aqui está funcionando, isso aqui vai funcionar dessa maneira, certo? Olha, hoje é domingo de Páscoa, eu queria desejar uma boa Páscoa para vocês. Eu sempre desejo saúde e paz para vocês, mas hoje, mais do que saúde e paz, quero desejar salvação, né? Renascimento, né? Que você possa se refazer, repensar a sua vida e fazer com que dias novos se coloquem no seu horizonte, tá bom? Um grande abraço para você, para sua família, para aquele que você ama, para aqueles seus filhos, para quem está perto de você. Não deixe de abraçá-los eles agora, porque mais tarde nós não sabemos onde eles estarão. Tá bem? Uma boa Páscoa para todos e um grande abraço.